De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional que venceu a equipe do Monson pelo placar de 4-0 no Campeonato Gaúcho. A estreia à beira de campo do técnico Paulo Pesolano, que depois do jogo falou sobre reforços. E aqui quero trazer informações exclusivas sobre a contratação de Villagra, Rodrigo Villagra, pelo Internacional, ou Villagra, como queira, e também de Alejandro, os dois que estão vindo do CSKA para a equipe colorada. E claro, também uma atualização sobre Andileri, o lateral que está no radar do Inter neste momento. Antes de falar sobre tudo isso, eu só peço a sua moral. Dá o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, o canal tá de volta, tem vídeo todo dia com as informações de Grêmio e de Inter. E para você saber imediatamente quando o vídeo tá no ar, tem que estar inscrito no canal e tem que estar com o sininho ativado. São mais de 20 mil inscritos, muito obrigado a cada um de vocês que está por aqui e vamos por mais, bora para cima. Vamos começar falando sobre essa vitória do Inter diante do Monson, 4-0, né, 2 gols do Borré, participação em outro gol, uma assistência, né, 2 gols de garotos do Internacional também nesta partida, o Alex e também o João Vitor. Então, um jogo que deu algumas boas tintas aí para o torcedor do Internacional. Claro que se dá aquele desconto sempre do gauchão, mas para muita gente um jogo que dá algumas impressões boas para o restante da temporada. Mas eu não vou entrar aqui no campo da opinião, porque essa não é a minha aqui nesse canal. O que eu quero falar com vocês é sobre reforços e sobre o que foi a declaração do técnico Paulo Pesolano na entrevista coletiva. Ele não falou sobre nomes, ele foi questionado sobre o Villagra, e eu já vou falar sobre isso aqui. Mas, apesar de não falar sobre nomes, o Paulo Pesolano falou algo que ele tem repetido muito nos bastidores e que o Fabinho Soldado, executivo de futebol, tem dito aos jogadores que o Inter pretende contratar nas conversas por telefone, nas conversas e nos cafezinhos, né? Como o Fabinho Soldado falou que queria tomar café com alguns jogadores para contratá-los ao Internacional. O Pesolano disse que o Inter vai contratar jogadores que vão ter que se entregar ao Inter e que vão ter que suar muito ao chegar em Porto Alegre. Importante dizer também que nessa declaração o Pesolano fez um elogio à direção do Inter. Disse que a direção está trabalhando muito bem. Em outro momento, ele é questionado, por exemplo, sobre a situação do Ronaldo. Se o Ronaldo pode ser o volante camisa 5 do Inter para a temporada. E o Pesolano diz que sim, mas ele ressalta nessa resposta também que o Inter está no mercado e que a direção está trabalhando também para contratar nesta função. E é aí que eu quero trazer já as informações exclusivas que tenho. Falei nos setoristas e quero trazer aqui com um pouquinho mais de calma sobre o Villagra e sobre o Alejandro. Claro que eu preciso repassar rapidinho aqui que o Villagra está sendo contratado pelo Inter por empréstimo de 1 ano. O Inter vai pagar $400 mil nesta cessão, né, do CSKA do jogador para o Inter, ou seja, no contrato de empréstimo. E o Inter tem aí uma opção ou obrigação de compra. Não está bem certo ainda, isso está sendo debatido, né? Tem versões diferentes. Se o Inter vai ter uma opção de compra ou se o jogador será obrigatoriamente comprado pelo Inter mediante uma meta, né, uma cláusula de desempenho que, se atingida, o jogador tem que permanecer. Pode ser inclusive as duas coisas, né? Pode ter a cláusula que obrigatoriamente faz o jogador ser comprado, se ele vai lá jogar um número X de jogos, mas pode ter também a cláusula de opção de compra, que mesmo que ele não jogue esse número X de jogos, o clube ainda o compre já com um passe fixado. Tendência dessas duas cláusulas, eu diria, inclusive. Mas o Internacional está contratando um jogador que não se adaptou ao futebol russo 100%. Ele é formado no Tajeres, especialmente, né? Vai muito bem no Tajeres, é ali que ele desponta para o futebol argentino basicamente. Antes ele passa pelo Godoy Cruz, pelo Rosário Central, mas ele vai bem no Tajeres, é comprado pelo River em 2024 por 10 milhões de euros. Em 25 ele sai para o CSKA pela metade desse valor e depois
aí sim ele não consegue render também no futebol russo, mas não rendeu, é bem verdade, no River Plate. Eu conversei com uma pessoa, eu vou tentar o máximo possível aqui detalhar para vocês, sem entregar quem é a fonte, ao mesmo tempo manter uma descrição, mas entregar para vocês o possível para que vocês entendam a relevância dessa fonte. É uma pessoa que trabalha na comissão técnica de um grande clube da Rússia, de um grande clube da primeira divisão do futebol russo. Então, é uma pessoa que tem conhecimento, inclusive, do processo de adaptação de brasileiros no mercado russo. E isso é importante porque eu também tenho informações sobre o Alejandro aí. Bom, eu perguntei a essa pessoa sobre como é que joga o Villagra, como é que ele estava na Rússia. E o relato dessa pessoa foi o seguinte: esse jogador, ele sofreu um pouquinho para se adaptar logo na chegada à Rússia, e depois, já na reta final desse ano de 2025, ele conseguiu jogar alguns jogos, mas também nunca se firmou como um titular. Ele conseguiu jogar algumas partidas a mais do que na comparação com a primeira metade do ano, e é um jogador que especialmente é um primeiro volante, é um camisa 5. Ele tem algumas características de 8, tipo bom passe curto, bom passe longo, mas prioritariamente é um jogador de marcação. Então é esse atleta que o Internacional está contratando. Um jogador que não se adaptou ao futebol russo e que agora vai tentar recuperar a carreira no Internacional. Aliás, o Jeremias Werneck trouxe a informação também de que ele conversou com algumas pessoas da Argentina sobre a passagem dele no River Plate. E ele também sofreu com a mudança de técnico lá, ele chega com o Demichelis, e quando o Gallardo assume a equipe ele também perde espaço. E o João Batista Filho trouxe um elemento que é uma informação de um setorista da Argentina de que a avaliação é que o Villagra, ele sentiu o peso da camisa do River, por isso não conseguiu ir bem por lá também. E aí essa mesma fonte do clube russo me passou alguns detalhes sobre o Alejandro, e é aqui que eu quero entrar também nessas informações exclusivas sobre esse jogador. Essa fonte me disse que o Alejandro, mais ou menos como a equipe, como o Villagra na equipe do CSKA, ele chega em 2025, tem problemas de adaptação, e é muito difícil a adaptação do futebol russo para o brasileiro. Ele não se adaptou nos primeiros meses, aí houve uma troca de técnico em 2025 que deu outra oportunidade. Esse novo técnico deu minutos ao Alejandro, ele fez bons jogos, inclusive com gols em clubes importantes, em outros grandes times do campeonato russo, mas depois ele sofreu com problemas físicos. E aí eu perguntei a essa pessoa, bom, mas quais foram os problemas físicos? Lesões? Ele teve dificuldade de manter a forma física, né? Peso? Qual que é o problema? E aí essa pessoa não entrou em detalhes a respeito disso. E tá tudo bem, né? Também, né, trabalha com o futebol russo, trabalha com clubes lá. Eu entendo que não queira passar tantas informações com esse nível de detalhamento. Então é uma situação parecida. Aliás, o Villagra também teve lesão na Rússia, né? Então também tem alguns problemas semelhantes entre esses dois sul-americanos. O Alejandro, repito aqui, está com um contrato encaminhado com o Inter, empréstimo de 1 ano também, assim como o Villagra, e vem para o Internacional. Tem um último assunto que eu quero tratar nesse vídeo aqui, que é a situação do Andileri, lateral de 31 anos, lateral que estava no Corinthians até o dia 31 de dezembro, né, até o fim de 25, tá livre no mercado porque não renovou por lá. O Fabinho Soldado era executivo do Corinthians e saiu de lá e deixou o negócio engatilhado. E o Corinthians, em algum momento aí, não renovou o contrato desse jogador. Mas o Corinthians ainda quer renovar, ainda tem conversas. A questão é que agora o Andileri quer um valor de luvas que está acima do que o Corinthians quer pagar. E o Inter está de olho. Tem outros clubes que estão avaliando também. Na imprensa da Argentina fala-se de alguns clubes argentinos que estão observando. O Inter não está com o negócio pronto, não está com o negócio acertado, mas está avaliando, já abriu uma conversa pelo menos com esse jogador. Para fechar definitivamente o vídeo, já ia me esquecendo, o Félix Torres já está em Porto Alegre para fazer os exames médicos e assinar contrato também de empréstimo de 1 temporada junto ao Corinthians, junto ao Internacional, o jogador que o Colorado buscou aí e que acertou com o Inter ainda na reta final de 2025, ainda em dezembro.
Chegou até aqui? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações para saber quando vai sair o próximo vídeo, e pode ser a qualquer momento, porque tem vídeo de Inter e de Grêmio todos os dias por aqui. Valeu?